Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Aproveitando aí os feriados, né, as folgas aí que tiveram. Hoje nós vamos estar dando continuidade na nossa disciplina, tá? Lembrando que esse conteúdo eu estou disponibilizando no portal da faculdade. Para quem não estiver conseguindo acessar, pode informar para eles que lá no YouTube também eu estou disponibilizando, né? Preocupado aí se porventura o aluno não conseguir acessar, ele tem uma segunda opção aí. É claro que a melhor coisa a se fazer é procurar o suporte técnico para poder estar sanando as dificuldades aí e os acessos aí, beleza? Vamos dar continuidade, pessoal. Nós estamos falando sobre as degenerações, beleza? Então vamos lá. Continuando, pessoal, disciplina Patologia Geral, né? Professor Ederson Flávio Witz, ok? Nós estamos falando sobre os acúmulos, tá ok? As lesões celulares reversíveis, nas quais existem os acúmulos, tá? Na última aula, pessoal, nós finalizamos os acúmulos, né? As degenerações pigmentares, tá? E lá naquela parte a gente conseguiu entender que existem dois tipos de acúmulos pigmentares. Aqueles que vêm de dentro, os endógenos, e aqueles que vêm de fora, que são os exógenos, tá ok? Hoje nós vamos continuar falando, pessoal, só que agora o tema é o acúmulo de outras substâncias que não são pigmentos, tá ok? Na verdade, esses acúmulos aqui são os mais comuns, tá? Eu entrei inicialmente com o acúmulo de pigmento, mas os mais comuns não são os de pigmentos, tá ok? O acúmulo que nós vamos falar agora, né, o primeiro vai ser o acúmulo de água, depois nós vamos falar também do acúmulo de proteínas, acúmulo de muco, né, acúmulo de lipídio, né, gorduras, e vamos finalizar com os acúmulos aí de carboidratos, beleza? Então lembrando, pessoal, que nós temos macromoléculas. O que são macromoléculas? São aquelas substâncias orgânicas essenciais para o nosso corpo aí, tá? De certa forma, nosso corpo ele precisa, né, na sua estrutura, no seu funcionamento dessas macromoléculas, como eu disse para vocês, carboidrato, lipídios, proteínas, tá? Só que o nosso corpo também ele precisa, pessoal, das micromoléculas, né, substâncias inorgânicas, né, que são aquelas substâncias que elas compõem determinadas estruturas celulares, tá ok? São íons que estão em contato aí com nossas células, né, ou seja, formando as nossas células e vão atuar diretamente aí com a manutenção, com o funcionamento, com os processos fisiológicos aí celulares, beleza? E a água, pessoal, né, não menos importante, é uma estrutura, é um veículo que, como nós já comentamos em outro momento, é um veículo para o transporte dessas macromoléculas e dessas micromoléculas, tá? A água, ela está composta em todo o nosso corpo aí, ocupando, dependendo da referência bibliográfica, em torno de 60 a 70% do nosso volume corporal, tá? Lembrando que a água ela pode estar compartimentada dentro das células, que nós chamamos de o líquido intracelular, e ela pode estar, né, e ela está também compartimentada fora da célula, tá? Que nós chamamos do líquido extracelular, tá? E esse líquido extracelular, né, ou a gente chama de leque, né, ele vai estar tanto nos tubos, né, como nós podemos dizer, nos vasos sanguíneos, né, os nossos tubos, e ele também vai estar em outros compartimentos, como por exemplo a linfa, né, os líquidos que nós temos, o líquor cefalorraquidiano, os nossos líquidos pleurais, líquidos cardíacos, né, os nossos líquidos sinoviais, entre outros aí, tá ok? Então, a água é um elemento muito importante, essencial para o nosso organismo aí, tá? Agora, professor, voltando aqui para o nosso tema, a água, ela pode se acumular? Sim, pessoal, a água, ela pode se acumular no nosso corpo, no seu interior da célula e também no seu exterior da célula, tá?
Embora, pessoal, nosso foco seja o acúmulo intracelular, mas nós podemos também correlacionar ao acúmulo que acontece fora da célula, tá ok? Que pode ocupar, como eu disse para vocês, o interstício, o espaço entre as células ali, onde nós também temos água, tá ok? Como eu disse, o nosso tema é principalmente a água que se acumula dentro da célula, tá? Como que é chamado esse acúmulo de água dentro das células, tá? Ou a sinonímia, ou sinônimos, né, a esse termo, acúmulo de água, tá? Nós podemos também, pessoal, chamar de degeneração hidrópica, tá ok? Degeneração, lembrando que a palavra degeneração, ela significa acúmulo, tá ok? Significa uma deposição, tá? Uma concentração, tá? Hidrópica, o hidro vem de água, então o acúmulo de água, tá? É o mesmo que degeneração hidrópica, tá ok? O termo também muito usado, pessoal, edema celular, ou seja, o edema, inchaço, aumento de volume na célula, também é sinônimo de acúmulo de água, tá ok? É claro, pessoal, que dependendo da referência bibliográfica, que vocês podem encontrar aí em diversas fontes, né? Vocês podem também ouvirem falar no termo inchação, né? Inchação turva ou inchação hidrópica, né? Vocês podem ouvir falar o termo tumefação turva ou tumefação celular, tá? Então, geralmente, os livros, pessoal, de patologia, né, que estudam afinco o tecido celular, né, usam muito o termo tumefação, tá? Então, não é errado, tá, pessoal? Tumefação também é um termo correlacionado ao acúmulo de água, tá ok? Degeneração vacular, né, é outra situação que nós podemos encontrar. Então, é claro que no slide aqui, pessoal, eu não quis apontar e também encerrar todos os termos que podem ser utilizados, né? Eu acrescentei para vocês quais são os principais, tá ok? Esses que eu me referi são outras formas que também podemos usar esse termo aí, tá ok? É porque às vezes a gente escuta um determinado termo e se você não estudou a fundo a questão etimológica, né, a gente acaba não também tomando consciência desses termos aí que podem estar associados também, beleza? Esse termo, como eu disse para vocês, hidro refere-se ao termo etimológico, à origem da palavra. Então, hidro refere-se à água, ok? E o termo degeneração, né, etimologicamente significa acúmulo, tá ok? Como que nós podemos, pessoal, definir, pessoal, se nós fôssemos simplificar aqui para vocês, o que seria um acúmulo de água, tá? Então, a degeneração hidrópica, pessoal, é um tipo de lesão celular reversível em que existe o acúmulo de água no meio intracelular, tá ok? Então, é uma lesão celular reversível em que ocorre o acúmulo de água no meio intracelular. Professor, mas espera aí, esse termo degeneração, ele refere-se ao acúmulo dentro da célula? Sim. Mas a água também pode se acumular fora? Sim, também pode. Porém, o termo de acúmulo, né, fora da célula não é comumente utilizado degeneração hidrópica. E sim, nós vamos usar os termos como edema, como anasarca, né, associado a esse acúmulo fora da célula, tá ok? Então, o nosso foco, como é o acúmulo dentro da célula, é o tema degeneração, tá ok? Hidrópica, beleza? O que mais, pessoal? Por que é uma lesão celular reversível? Porque é uma condição em que a célula ela ela recebe uma entrada de água no seu interior e vai fazer com que ela tenha uma dificuldade, um déficit funcional, tá ok? Ah, mas ela vai funcionar ainda? Sim. Ela vai funcionar com a mesma capacidade? Não, ela vai ter a sua capacidade funcional reduzida. Essa lesão celular, ela pode evoluir para uma lesão irreversível? Sim, tá? Ela pode evoluir para uma condição irreversível. Essa condição pode acarretar
a morte, tá? A morte da célula. Então, como eu coloquei para vocês aqui, essa lesão celular, ela é reversível, salvo a intensidade. Como eu disse para vocês, se acumular muita água no interior da célula, a parede celular ela pode não resistir a essa pressão, né, que a gente chama de pressão hidrostática, e essa pressão hidrostática pode causar uma ruptura da membrana, pessoal. E essa ruptura da membrana faz com que a célula ela dispense, né, o seu material interno, né, suas organelas citoplasmáticas para fora. Então essa célula não mais tem solução, tá? Ela não mais tem um funcionamento normal, ela vai acabar morrendo, tá ok? Então, salvo essas exceções, a maioria das lesões celulares elas são sim reversíveis. Eu dei um exemplo aqui nessa condição em que a intensidade é tão grande que o indivíduo ele pode desenvolver uma insuficiência, tá? Como acontece no caso da insuficiência hepática, ok? O acúmulo de água é tão grande que ocorre esse déficit funcional. A célula pode não funcionar pela presença excessiva de água ou ela pode ter sua ruptura, tá ok? Celular. Beleza? Outra coisa, pessoal, importante de se comentar aqui é que esse termo acúmulo de água é a nomenclatura usual. Porém, pessoal, nós temos que entender o seguinte: por que a água está ali? A água está ali, né, para manter as funções, né? De que forma que eu me refiro a isso, pessoal? Nós sabemos que a célula ela precisa receber nutrientes, ela precisa receber substâncias inorgânicas, né? Ela precisa secretar substância, ela precisa transportar substâncias e o veículo para que isso aconteça é justamente a água. Então, a água ela é o principal, né, elemento, né, de transporte, tá? Veicular aí. O sangue, né, ele é composto em sua maioria por quê? Por água, o nosso plasma. Então a água ela está presente, pessoal, não só no meio interno quanto no externo, e ela vai favorecer esse deslocamento de substância entre compartimentos, tá ok? Só que, pessoal, nós temos também nós podemos também ter um acúmulo não só da água, eu posso ter também substâncias que são transportadas por esse veículo pela água, né, entre compartimentos, e essas substâncias elas também podem se acumular no interior, tá? Então, isso faz com que nós tenhamos aí, pessoal, um distúrbio, né, chamado hidroeletrolítico, tá? O que é eletrolítico, tá? É a presença dessas substâncias, desses eletrólitos, tá, pessoal? E esses eletrólitos, como eu disse para vocês, ele vai ser transportado pela água. Se eu tenho uma disfunção nesse transporte de água, em que a água mantém-se em concentração maior dentro da célula, o que vai acontecer? Determinados eletrólitos também vão se acumular dentro da célula e outros não. Então, nós podemos falar que nós podemos sim ter um acúmulo de água, mas também podemos ter um acúmulo de eletrólitos, tá? No interior da célula. Isso fazendo com que essa célula ela se torne, né, tumefeitas. O que é tumefeita? A tumefação que eu disse para vocês, inchada, né, cheia de água ou em degeneração hidrópica. Beleza? Acumulou água no seu interior, qual que é a consequência disso, pessoal? Ela vai ficar com a célula com um tamanho maior de volume, tá? Observe essa imagem, pessoal, a fundo aqui, né? Depois, posteriormente, eu vou mostrar umas outras imagens para vocês, mas eu queria que vocês já reparassem, ó. Aqui eu tenho células, né? Nesse caso, hepáticas, né? E essas células, pessoal, elas estão inchadas, ó. Ó o volume da célula, né? Em alguns casos a gente consegue perceber que o núcleo ele acabou sendo projetado para a periferia, então ele está mais para fora. Ó. Acompanhe o mouse aqui, ó, né? Então isso pode, essa pressão aumentada no interior da célula pela presença de água e esse acúmulo de eletrólitos pode fazer com que haja um não ou mau funcionamento celular. Tá ok, pessoal? Agora, pessoal, pensando comigo, né? O que vai provocar, né? Poxa, se eu tenho um desequilíbrio
né, nesses eletrólitos, né, ou nessa água, isso é um fator causal. Então, como eu disse para vocês, a água é o veículo, mas o veículo está transportando o quê? Está transportando carboidrato, lipídio, proteína e os eletrólitos, né? E essas substâncias, né, elas são transportadas por onde? Como nós já vimos, pessoal, em outro momento, a membrana celular, ela é uma estrutura, né, muito seletiva. Então, ela seleciona tudo aquilo que pode entrar e aquilo que pode sair. Isso em condições normais. A partir do momento que eu tenho um desequilíbrio desses mecanismos, ou seja, eu tenho uma falha desses mecanismos de controle, né, eu vou ter um trânsito, uma mudança desses íons, dessas substâncias inorgânicas de forma irregular. E esse trânsito defeituoso, né, em falha, vai resultar em quê? Vai resultar em um acúmulo, tá ok? É claro, pessoal, claro que, né, dependendo do tipo de íon, né, se a gente, por exemplo, interferir em um determinado tipo de proteína de canal e que a gente impeça um determinado tipo de íon, também pode acontecer da célula perder volume, tá? Ou seja, ela ficar murcha, né? É claro que aqui o tema não é uma célula murcha, aqui o tema é uma célula cheia de água, ou seja, acumulada de água. Então não vou dar ênfase nessa porção não, beleza? Então, como eu coloquei no slide aqui para que vocês possam acompanhar comigo, né? Quando eu tenho um trânsito de eletrólitos em falha, eu vou ter um inchaço, tá? Agora, por que eu vou ter um trânsito de eletrólitos em falha? Porque os mecanismos de seleção, seletividade da membrana, ocorreu algum problema, tá? Então, são várias as formas de problemas que podem acontecer. Como eu disse, o objetivo meu não é esgotar todas as possibilidades, mas para que vocês abram a mente, a visão e vocês possam enxergar quais são os principais mecanismos aí, ok? Então, só voltando um pouquinho, pessoal, o que eu já comentei com vocês, em outro momento, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma membrana celular que ela tem uma bicamada lipídica, não é isso? E aqui associado eu tenho proteínas de transporte. Então aqui eu estou dando um exemplo de um tipo comum de proteína, né, chamada proteína, uma proteína transportadora, né? Essa proteína, pessoal, é uma proteína chamada de sódio potássio ATPase, né? Ou conhecida como bomba de sódio e potássio, né? Nós já vimos isso em um determinado momento. E essa bomba de sódio e potássio, ela tem por função o transporte de íons, tá ok? Quais os íons que ela transporta? A bomba é chamada de bomba de sódio e potássio. Então ela transporta o sódio e o potássio, né? Como nós vimos em algum momento já, o sódio ele está mais concentrado fora da célula. Então a tendência pelo gradiente de concentração, né, ou eletroquímico, ele entrar a favor do gradiente. Tá? O potássio ele está mais concentrado no interior da célula. Então, é comum pelo gradiente de concentração ele sair, tá? A favor desse gradiente de concentração, o eletroquímico, tá? Então, o que a bomba vai fazer? A bomba vai fazer o processo inverso. Ela vai pegar o sódio que entrou e vai jogar para fora. E ela vai pegar o potássio que saiu e vai trazer novamente para dentro. Para que ela possa fazer isso, pessoal, ela vai gastar energia, tá ok? Essa energia utilizada aqui, está em destaque, né? É o ATP, é adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, tá? Então ela vai clivar uma molécula de ATP formando esse fosfato inorgânico aqui, ó, que é o pi. E isso vai impulsionar essa bomba para que ela se abra ou gire, dependendo do mecanismo de explicação, fazendo com que, ó, os íons de sódio, né, que entraram saiam e os íons de potássio, né, o casinho aqui que saiu, seja, né, interiorizado novamente, tá ok? Professor, por que eu estou vendo isso, tá? Porque, pessoal, esse é o principal mecanismo, tá, de funcionamento para controle de íons, tá? Lembra que quando eu faço isso, pessoal, quando eu faço com que a membrana se torne permeável, o sódio entra. Quando o sódio entra, o que vem junto com ele? Água.
tá? E quando a água vem para dentro, o que acontece, pessoal? Nós temos uma pressão criada, a pressão osmótica. E essa pressão, ela favorece a entrada de outras substâncias para dentro da célula. Então, junto com a água, junto com esse veículo, outras substâncias importantes vão entrar no interior da célula, tá? E a célula ela vai recebendo essas substâncias e vai trabalhar em cima dessas substâncias. E quando ela joga novamente o sódio para fora, pessoal, através do gasto de energia, de ATP, essas substâncias que não são importantes para a célula, ela envia juntamente com a água que vai sair. Lembra que quando eu trago água para o meio interno, eu altero, né, a pressão, exercida. Por quê? Porque a água ela exerce uma pressão osmótica. Então, se eu mudo uma determinada grupo de molécula em um compartimento, né, como por exemplo, eu peguei esse sódio que estava fora e entrou, a água que está lá fora ela vai ter que entrar para poder equilibrar esse gradiente. Tá? E quando eu jogo de novo para fora o sódio que entrou, a água vai sair do interior e vai saindo para fora para controlar esse gradiente. E junto, quando ela entra e sai, substâncias entram e saem também, e a célula consegue fazer as trocas funcionais, tá ok? Basicamente, pessoal, esse é o funcionamento normal, tá? Agora, o que nós temos que se atentar aqui quanto a esses mecanismos, pessoal? Que essas bombas, né, eletrolíticas aí que acontecem, elas dependem de ATP, não é isso? Dependem de energia. O ATP é energia, tá? Só que é claro, pessoal, que existem, aqui eu estou explicando para vocês, ou tentando explicar, um tipo de mecanismo, tá? Que é o mais comum. Agora, é claro que existem outras proteínas que não consomem ATP como fonte de energia, tá ok? Então, pode acontecer sim, tá? Pode acontecer sim o inchaço da célula por uma falha nesse ATP, de não ter, por exemplo, não formar, né? E a célula não ter como jogar esse sódio para fora novamente, e esse sódio fica aqui dentro. Se ele ficar aqui dentro, a água que entrou também fica, e ela fica inchada. Ou a gente pode ter também falhas nos mecanismos, né, daquelas proteínas que não precisam de ATP como fonte de energia, tá? A gente chama de complexo enzimático, tá? Em que esse complexo, esse conjunto, né, de estruturas, tanto da membrana celular, né, quanto das proteínas que fazem esse transporte, né? Se eu tenho uma falha nesse mecanismo, nesse complexo chamado complexo enzimático da bomba, substâncias que são transportadas por proteínas, são excretadas por proteínas. E pela bomba de sódio e potássio, ele vai normalizar essas diferenças de concentração. Se eu tenho uma falha, né, nessas proteínas, na membrana ou nesse ATP, como eu disse para vocês, nós vamos ter um acúmulo de água, tá? Mais uma vez, né, pode acontecer da célula, dependendo do mecanismo, causar uma diminuição da água? Sim, ok? Pode acontecer também, porém, esse não é o nosso foco. Belezinha pura? Então vamos lá, pessoal. Então as falhas mais comuns, tá? 1. Alteração na produção ou no consumo de ATP, tá? Por algum motivo a célula produz menos ATP. Se ela produzir menos ATP, ela vai ter menos ATP para fazer com que haja o controle desses gradientes. Então, qual que é a consequência disso? Se eu não tenho ATP, né? Se eu não tenho ATP, a água que entrou não vai sair, porque as moléculas estão aqui dentro e ela entrou para poder equilibrar. Beleza? Outra situação, pessoal, ele vai interferir também na integralidade das membranas, tá? Ou seja, se eu tenho uma membrana que ela é seletiva porque ela está funcionalmente trabalhando de forma correta, e eu mudo essa integridade, por exemplo, eu causo um dano nessa membrana em que ela não consegue controlar, qual que é a tendência da água? Penetrar o interior. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a água ela é um veículo de transporte, ela vai sempre se deslocar de um compartimento para outro para poder equilibrar. E a membrana, ela possui essa seletividade. Como eu disse para vocês, se ela ficar permeável, o sódio entra. E se o sódio entra, a água pelo gradiente, né, que a gente chama de osmose,
né, ele vai entrar também. Se a membrana não deixa a água entrar, ela fica impermeável, o que vai acontecer? A água não consegue penetrar. Então, mais uma vez, se eu tenho uma falha nessa integridade da membrana, a água ela vai acabar fazendo com que a membrana fique seletiva, perdão, ela perca essa seletividade, então ela não quis que a água entrasse, mas a água acabou entrando por uma falha, tá ok? E uma outra situação, pessoal, é a questão da modificação da atividade, né, de uma ou mais moléculas que vão formar a bomba, tá? Poxa, se eu tenho, pessoal, pouco ATP, eu vou ter um déficit na bomba. Se eu tenho qualquer uma dessas moléculas que participam da bomba, aqui nós temos, por exemplo, uma enzima chamada sódio-potássio ATPase, tá? É uma enzima que ela é sintetizada no interior da célula, que tem a função de clivar uma molécula de ATP, né, que é a adenosina trifosfato, formando o ADP, que é a adenosina difosfato, mais o fosfato inorgânico, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se eu tiver uma deficiência, né, de uma ou de mais moléculas que vão constituir, que vão formar essa bomba, eu vou ter uma falha também no mecanismo de controle da concentração de água que tem dentro e fora da célula, dentro da célula. E isso vai fazer com que a água aumente no seu interior, nós vamos ter um acúmulo. Tá ok, pessoal? Existem, pessoal, grandes situações, tá? Grandes situações lesivas aí que podem ocorrer, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei uma imagem que talvez eu possa ter mostrado para vocês, tá? Aqui, nessa condição do lado esquerdo aqui, nós temos uma condição que nós chamamos de isotônica, tá? Em que a quantidade de água que entra e sai é a mesma. Então, nós temos um equilíbrio, tá? No volume de água, tá? Aqui, nesse caso, eu tenho uma condição hipotônica. Por que uma condição hipotônica? Porque nós temos um meio, tá? Um meio com a quantidade, uma concentração de água menor que o interior. Então, se eu tenho determinados solutos que ficaram acumulando dentro da célula, por exemplo, imagina que aqui entrou bastante sódio, tá? O que vai acontecer com essa água? Essa água vai entrar para poder equilibrar o gradiente. Então, ela vai ficar com uma quantidade maior no seu interior, inchada. Então, isso aqui é a degeneração hidrópica que nós estamos falando, o acúmulo de água no seu interior. Por que isso está acontecendo, gente? Porque está entrando mais água do que saindo, não está isotônica. Ah, mas por que hipo? Hipo é o meio, tá? O meio está com a quantidade, uma concentração, né, de água menor, tá? Comparado com a célula, tá? Por que a célula está acumulando água? Porque aqui dentro existem uma quantidade de eletrólitos maior, tá, do que fora. E isso faz com que ele se acumule no seu interior, tá? E nessa condição à direita, nós temos uma condição hipertônica. O que é uma condição hipertônica? É o contrário da hipotônica. Eu vou ter no interior da célula mais água se deslocando para o exterior. Então, como a água que está dentro da célula não está em equilíbrio, como nessa imagem, a água está saindo mais do que entrando, a célula vai ficar numa condição murcha, né? Hipertônica. Quer dizer o quê? Que menos solutos, menos íons tem no seu interior, tem mais no seu exterior. Então a água está saindo de dentro da célula e vindo para o exterior para poder equilibrar. Tá? Isso aqui é o que acontece, pessoal, quando você coloca o sal lá no alface, né? O alface murcha. Por que ele murcha? Porque a água que está dentro das células, né, das fibras lá do alface, ela desloca para fora para poder equilibrar a concentração maior de soluto. Beleza? Nesse caso, pessoal, que nós estamos falando, o deslocamento de água para lá e para cá, isso é chamado osmose, tá ok? Quando eu tenho uma falha nesse processo de deslocamento de água, eu posso ter uma hipertonia quanto uma hipotonia, tá ok? A condição que nós estamos estudando é relacionado ao acúmulo no interior. Então, hipotônico, beleza? Então, desequilíbrio desse gradiente, tá? Quais são, pessoal, as condições, né, que podem causar esse acúmulo de água, tá? Então, listei aqui os principais, né, para que vocês possam compreender aí, tá ok? Então, nós temos aí uma hipóxia, tá?
Essa hipóxia, pessoal, ela acontece, lembra que hipo vem de diminuição, tá? E óxia vem de oxigênio. Então, nesse caso, nós vamos ter uma diminuição da quantidade de oxigênio, tá? Lembra, pessoal, que a célula precisa de ATP, não é isso? Como eu disse para vocês. Da onde que vem o ATP? De dentro da célula. Que jeito, tá? Lá dentro da célula nós temos uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria, ela precisa, pessoal, produzir a energia. Só que para que ela produza energia, ela precisa receber, como eu disse para vocês já, a fonte de nutrientes, tá? Então ela vai pegar um lipídio, ela vai pegar um carboidrato, ela vai pegar uma proteína, que é uma fonte energética, e ela vai transformar, vai jogar para um ciclo, e ele vai transformar essa substância que nós ingerimos aí, nessa fonte energética, em ATP, tá ok? Então, existem, pessoal, falhas aí nesse mecanismo que a gente chama de cadeia de transporte de elétrons, né? Fosforilação oxidativa, tá? Existem substâncias que têm um potencial para diminuir o oxigênio. Então, lembra que eu preciso para produzir energia, preciso do nutriente, mas eu também preciso do oxigênio. A célula precisa receber o oxigênio para usar lá dentro da mitocôndria, tá? O forninho lá, que é a mitocôndria, precisa ter gás. E o gás lá é o quê? É o oxigênio, tá ok? Então, com pouco oxigênio, a célula ela vai ter um déficit para produzir o ATP, e se ela tem esse déficit de produzir ATP, o que vai resultar? Uma falha das bombas, e as bombas não vão conseguir controlar o gradiente e a água vai se acumular no seu interior, tá? Existe um exemplo clássico aí, pessoal, chamado a tiroxina, tá? Que é um desacoplador lá na fosforilação mitocondrial, tá? Ela vai inibir as cadeias lá respiratórias, né, como se fosse com ação como um agente tóxico, tá? Impedindo a mitocôndria em produzir o ATP. Então ele vai reduzir a produção desse ATP aí, tá? Uma outra condição, pessoal, é a hipertermia, tá? Eu coloquei aqui exógena e endógena. O que é hipertermia? É febre, tá? Aquela febre que pode ter origem externa quanto origem interna aí, tá ok? Quando o indivíduo ele produz calor, pessoal, ele precisa consumir ATP, tá? Então existe um aumento expressivo do consumo de ATP, tá? É claro que esse mecanismo de febre está envolvendo vários fatores aí, patógenos, toxinas, né? E também controle através do nosso hipotálamo, que media a tireoide. Então tem várias coisas que fazem acontecer para que a febre exista. Que eu queria que vocês soubessem que se eu tenho febre, a hipertermia, eu posso ter um acúmulo de água. Por quê? Porque eu estou consumindo mais ATP, eu posso ter uma falha nesse controle, tá? Não estou querendo dizer que estou com febre, vou ter acúmulo de água. Não. Pode ocorrer dependendo da intensidade, tá? Outras situações, pessoal, toxinas, tá? Com atividade fosfolipase, tá? Essas toxinas, pessoal, são aquelas que elas conseguem quebrar a nossa parede celular, né, os nossos fosfolipídios que nós temos lá, e ele também pode gerar formação de radicais livres, tá? Esses radicais livres são substâncias que acabam roubando o oxigênio, tá? E ele pode lesar diretamente a nossa membrana celular. E como eu disse para vocês lá nas falhas no início aqui, ó, se eu tenho uma falha na integridade da membrana, a seletividade da membrana pode se perder. E se ela se perde, mais água vai entrar no seu interior aí, ok? Uma outra condição, pessoal, que nós podemos citar dos radicais livres, eu já comentei, né? Que ele vai acabar roubando o oxigênio, né? Se liga ao oxigênio formando moléculas que acabam atrapalhando o nosso funcionamento normal. As substâncias inibidoras da ATPase, né, da bomba de sódio e potássio, né? Então, existem substâncias, né, que vão inibir aquela enzima, pessoal, né? Essa enzima, sódio e potássio ATPase dependente, ela favorece a clivagem lá daquele ATP, tá? Um exemplo, para quem quiser anotar, pessoal, é a oubaína, tá? A oubaína é uma substância utilizada
num fármaco, né, para insuficiência cardíaca, tá? E ela tem a capacidade de interferir nessa enzima, tá? E a pessoa pode ter uma consequência de acúmulo de água aí, por isso aí, tá ok? Outras condições que podem desencadear, né, a etiologia aí que eu tô falando, a presença de vírus, tá, pessoal? O acúmulo de cálcio, né? Substâncias químicas que o nosso corpo entra em contato, também algumas conseguem causar o acúmulo de água, tá? Por quê? Porque elas podem lesar diretamente a membrana, tá? A membrana plasmática. E se ela lesar a membrana, como a gente já sabe, né, a água vai penetrar o seu interior e vai se acumular, ok? Outra situação, tá? O acúmulo de ácido lático, tá? O lactato, né? Lembra que o ácido lático, pessoal, é aquela substância que é produzida na nossa respiração anaeróbica, né? Quando a gente produz ATP na ausência de oxigênio, tá? O ácido lático, pessoal, ele pode levar a uma redução do pH, tá? Essa redução do pH, que é o potencial de hidrogênio, ela pode interferir no desacoplamento dos ribossomos, tá? O que tem a ver isso aí, professor? Tá? Tem a ver, pessoal, que se os ribossomos eles sejam interferidos, o ribossomo é aquele que sintetiza as proteínas, tá, pessoal? Só que ele também não só sintetiza proteína, ele também sintetiza a enzima sódio potássio ATPase, tá? Então, se eu tenho um aumento do pH pela presença, né, pelo acúmulo de ácido lático, eu não só vou produzir o ribossomo não vai conseguir produzir outras proteínas, inclusive essa enzima que vai interferir diretamente na bomba, ok? O ácido lático também pode interferir e causando o acúmulo de água, beleza? Degeneração hidrópica. Outra situação, como eu coloquei para vocês aqui, pessoal, condições, né, de excesso de vômitos, tá? E diarreias, tá? Então, emeses, né, o vômito, pessoal, e a diarreia, como vocês sabem, é uma perca de volume de água, tá? Quando eu tenho uma perca de água, né, através do vômito e da diarreia, não é só água que eu estou perdendo, pessoal. Eu estou perdendo também os eletrólitos que estão nesse meio, tá? O que acontece? Se eu perco um grande volume de água com esses eletrólitos, eu vou ter o que aqui? Ó? Eu vou ter uma deficiência dos eletrólitos, que são os meios funcionais para que a bomba consiga funcionar, tá? Então, se eu perco muito sódio, eu não vou ter sódio para causar um gradiente eletroquímico. Então, isso pode resultar, né, numa não saída do sódio e ele acabar se acumulando no interior da célula. Beleza? Então, em outras palavras, pessoal, se eu perco água no vômito, na diarreia, a água que tem aqui no interstício, né? O que vai acontecer? Como eu vou diminuir a quantidade desses íons aqui, eu vou interferir na quantidade desses íons que estão também no seu interior. Beleza? Como eu coloquei para vocês aí, ó, em todas essas situações, né, podem ocorrer, pode conduzir a esse fenômeno comum. Ou seja, essas situações podem desencadear o acúmulo de água, tá? Retenção de sódio, redução de potássio, aumento da pressão osmótica lá dentro da célula, né? Pode levar à entrada de água no citoplasma, tá? E causar a expansão isosmótica da célula. O que é essa expansão isosmótica, tá? Esse aumento de volume, tá? A célula macroscopicamente ela fica inchada, tá? Fica maior em seu peso e em seu volume, ok? Aqui, pessoal, nós temos uma imagem em que mostra um acúmulo de água no seu interior, tá? Para ser bem sincero, pessoal, eu não sou muito fã e não manjo muito nessa questão de lâminas não, tá? Mas assim, com base aí nas referências que eu utilizo aí, a patologia, pessoal, não tem como a gente falar sem a gente observar as células, tá? Então ela está muito ligada à questão histológica, tá? Ao tecido, tá? Aí o aluno fala assim, professor, mas isso aqui não tem muita relação. Não tem muita relação porque na enfermagem nós vemos pouco sobre o tecido. Nós estudamos muita teoria e vemos pouca, né,
estruturas celulares. Então, como eu olho essa célula aqui e falo, cara, eu não reconheço essa célula, eu não sei qual que é a condição normal dela. Então, aí a gente acaba, como não conhece a condição normal, a gente acaba não conhecendo a condição patológica aí, anormal, tá ok? Mas vamos lá, então isso aqui é os hepatócitos, tá ok? São as células hepáticas, tá? Aqui na letra A nós temos os hepatócitos da região centrolobular, tá? Que são os mais claros, né? Então nós podemos visualizar aí, né, que existe o espaço portal, que é essa estrutura aqui. Aqui nós temos a veia centrolobular, que é o VC, tá? E aqui, pessoal, nós podemos verificar que existe uma região, né, no centro aqui, ó, que está mais clara. Por que ela está mais clara? Porque existe a presença de água, beleza? Na situação B aqui, tá? Mostra os hepatócitos contendo pequenos váculos, tá? Esses váculos ou vacúolos aqui, pessoal, são essas ondulações brancas aqui, ó, tá? Ora, ela tem uma forma nodular, algumas vezes elas vão ter uma forma baloniformes, tá? Como eu disse para vocês, em algumas outras elas vão causar uma movimentação do núcleo para a região, né, de base, tá ok? Aqui na C, como é a primeira que eu mostrei para vocês, aqui a gente consegue ver o inchaço, né, de grande volume aqui nos hepatócitos. Tá, pessoal? Lembrando que quem faz essa análise anatomopatológica, né, é um patologista, tá? É um médico profissional, né, que ele faz após por exemplo, uma biópsia, uma coleta, ele consegue fazer essa análise aí do tipo de tecido, tá ok? Aqui mais uma vez, né? Aqui nós temos uma lâmina, né? Mostrando os hepatócitos. Ah, mas a água só acumula no fígado? Não, tá? Não é só no fígado, não. No interior do fígado. Mas como o fígado é um órgão muito metabólico, pessoal, ele recebe um grande volume de sangue contendo as substâncias importantes. Ele é um dos caras mais acometidos em todas ou quase todas as condições que nós vamos falar aqui, tá? Então, continuando, aqui nós conseguimos visualizar um hepatócito com citoplasma claro, né? E com aspecto granuloso, ou seja, forma um grânulo, ok? Aqui, pessoal, nós temos um rim, né? A gente consegue visualizar um rim, a coloração do rim pálida, né? Branca, tá? Devido à presença de água, tá? Então, a gente consegue visualizar aqui que ele também está edemasiado, ele está inchado, tá, pessoal? Se vocês observar essa parte aqui do meio, ó, né, que é a região de colunas, né, e a parte aí da cápsula fibrosa, né, a gente consegue ver que ele chega a ter uma cor mais escura, né? Então, isso aqui é água, tá, pessoal? Entre os tecidos, dentro dos tecidos renais aqui. Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre os acúmulos de proteínas, beleza? Como nós acabamos de ver, né, a água é uma condição em que também a água, não só a água, mas também os eletrólitos, eles podem se acumular no interior da célula, tá? Só que a água e eletrólitos não são as únicas substâncias que podem se acumular, tá? Nós também podemos ter um acúmulo de proteínas, tá, pessoal? E as proteínas é uma condição em que também ela pode se acumular no interior, tá? Lembrando que uma proteína, pessoal, é uma substância que ela foi constituída, ela foi formada a partir de aminoácidos, tá ok? Então nós nos alimentamos de proteínas, né? Animal, vegetal, e essas proteínas elas são quebradas no nosso aparelho digestivo e nós quebramos ela formando vários aminoácidos, tá? Não só aminoácidos, mas de forma geral formamos aminoácidos e o nosso corpo ele pega esses aminoácidos, né, manda para dentro da célula e lá dentro das nossas células existem
ribossomos que vão sintetizar, né, tanto no citoplasma quanto no retículo endoplasmático granuloso, rugoso, eles vão produzir proteínas, tá ok? Essas proteínas, elas são trabalhadas da forma que o corpo precisa, em cada tipo de tecido produz o tipo de proteínas que nosso corpo precisa. Essas proteínas, elas são transportadas, associadas à gordura, formando, por exemplo, lipoproteínas, são produzidas enzimas, tá, que vão atuar nos nossos processos metabólicos e catabólicos aí, e também podem ser armazenadas, compactadas lá nos nosso complexo de Golgi em vesículas, né? E essas vesículas vão ser transportadas aí para que o nosso corpo possa usar no local e na condição que ele precisa, beleza? Então, isso são proteínas, tá? Então, as proteínas, nesse processo de formar, pessoal, proteínas lá dentro da célula, o corpo pode ter também uma falha, e essa falha fazendo com que essas proteínas acumulem-se no seu interior. Só internamente não, pode ser que as proteínas também são sintetizadas em um determinado local e elas acabam penetrando o nosso tecido, né, as nossas células, e se acumulando em determinados locais, né, fora daquele no qual foi produzido. Tá? Então nós vamos ver aqui alguns exemplos para que vocês possam entender. Tá? Então a sinonime aí. Tá? As proteínas, pessoal, o acúmulo de proteínas também pode ser chamado de degeneração, né, proteica, né, degeneração hialínica, tá? Ou hialinose, tá? Tanto hialinose, degeneração proteica, degeneração hialínica, né, ou degeneração hialina, são condições que vocês podem encontrar aí na nomenclatura aí patológica, beleza? A origem da palavra, tá, pessoal? Como nós já vimos, degeneração significa acúmulo, concentração, tá? E a palavra hialínica, né, vem de hialos, tá? Essa palavra hialos, tá? Ou hialinos do grego, significa vidro ou vítreo, tá? O que significa isso, pessoal? Que é uma substância, a proteína, ela tem uma aparência de uma cor de vidro, a aparência de um vidro, tá? Isso faz com que aquela substância que vai se acumular agora dentro da célula pareça um vidrozinho aí, tá? Aí talvez você olhe essa imagem à direita aí e fala, poxa, peraí, mas eu tô vendo uma coisa rosa, a setinha está apontando para uma coisa rosa, tá? Porém, pessoal, essa coisa rosa que você está observando é esse vidro, essa proteína lá no interior da célula corada. O que quer dizer corada? Quer dizer que foi utilizado um reagente, né? Nesse caso um rosa, né? Ou a hematoxina e a eosina, né? A hematoxilina, perdão, e a eosina são tipos de reagentes, né, que vão corar, que vão mudar a cor desse vítreo, né, dessa cor quase que transparente, para que ela fique rosa e o profissional consiga identificar essa substância acumulada aí, tá ok? Mas como eu disse para vocês, a coloração é uma cor de vidro, tá? Uma coloração vítrea, beleza? Então, se nós fôssemos fazer aquele mesmo processo, se nós fôssemos simplificar, se nós fôssemos, né, definir o que é um acúmulo de proteínas, nós podemos dizer que, pessoal, que a degeneração hialínica, tá, é uma produção e acúmulo de proteínas nas células ou nos tecidos, tá, que vão adquirir, né, esse aspecto hialínico, tá? Essa aparência hialínica, né, vítrea, né, homogênea, talvez vocês vão achar esse termo, tá? É um termo associado, tá, pessoal? Em que essa produção, como eu disse, lá no interior, né, e acúmulo, tanto produziu quanto acumulou, ou veio de um determinado local, não aquele de dentro da célula, mas se fixou ali, tá? Essa produção e esse acúmulo de proteínas, tanto nas células quanto nos tecidos, tá? Adquirido uma característica, né, uma aparência ou um aspecto hialino, tá? Ou seja, vítreo, né, de vidro aí, beleza? Ou homogêneo.
A causa, pessoal, a causa são várias, tá? Eu vou comentar com vocês já já as etiologias aí, as principais etiologias aí, né, aqui. Mas como eu queria adiantar aqui, algumas vezes elas vão resultar da condensação de filamentos intermediários, tá? O que são filamentos intermediários, pessoal? São partes estruturais, são estruturas celulares, tá? Em que elas vão consolidar, né? Que elas vão se condensar, né? Em proteínas ou vão associar a corpúsculos, tá? A gente vai ver alguns tipos de corpúsculos aqui, tá? O que são corpúsculos, pessoal? São grânulos, tá? Então ela pode tanto se associar a filamentos intermediários que nós temos dentro das células, tá? Lembra que nas células existem várias coisas, tá? Não é só núcleo, não. Tem retículos endoplasmáticos, liso, rugoso, centríolos, microtúbulos, citoesqueleto, né? E uma dessas coisas que nós temos lá, né, são os filamentos intermediários. Então eles podem condensar, tá? Eles podem condensar em proteínas, ou seja, se transformar, se acumular proteínas neles, tá? E a célula vai acumulando lá e vai ficando com esse aspecto hialínico aí, tá? Ou ele pode formar esses grânulos aí, que são esses corpúsculos aí dentro da célula aí, tá? Ou ainda, pessoal, eles podem se formar através de outras formas, né? Como, por exemplo, o acúmulo de material de origem viral, né? Em que a presença desse vírus no interior da célula, ele manipula a nossa célula a se acumular essas proteínas aí, né? Tanto de dentro da célula quanto que são trazidas para o seu interior, ou seja, são endocitadas pela presença desse vírus aí, tá ok? Beleza? Como eu coloquei para vocês aí, pessoal, os tipos, tá? A gente poderia dizer aqui também classificação, tá? Se vocês olharem aqui, ó, na imagem, na parte inferior à direita, vocês vão ver que tem uma classificação mais como que eu vou falar, mais técnica, né? E aqui na minha descrição aqui eu coloquei algo mais simples, tá? Então, classificação ou tipos, tá? Tanto proteínas que se acumulam dentro das células, quanto se acumulam fora das células, tá? Lembrando que, pessoal, o nosso foco é o interior, o acúmulo dentro das células. Mas não tem como a gente não comentar que ela também pode se acumular no seu exterior, tá? Quando essas proteínas, pessoal, elas ocorrem, elas se acumulam, tá? Dentro das células, elas vão formar uns grânulos, que nós chamamos aí de grânulos acidófilos, tá, pessoal? Ou aglomerados, né, irregulares de proteínas, tá? Então, dentro das células, elas vão se acumular em grânulos, né? Ou, como eu disse para vocês aqui na parte anterior, né, em corpúsculo, né? Por isso que vocês vão ver aqui, ó, os termos corpúsculos aqui, ó, tá? Ou ela pode também se acumular no seu meio externo, tá? Ou seja, ela pode se acumular fora da célula, tá ok? E quando ela se acumula fora da célula, né, geralmente em tecidos conjuntivos, né, como a gente viu aqui, vasculares, né, é muito comum vocês ouvirem o termo, associado a esse termo, amiloidose, tá? Então eu não quis dizer, colocar aqui em cima, a amiloidose como uma sinonímia, né? Porque a amiloidose é mais associada a esse acúmulo fora da célula. E como nós estamos tratando principalmente o acúmulo dentro da célula, mas talvez vocês podem associar, usar ou ver alguém usando esse termo amiloidose. Então, o que é a amiloidose? É o acúmulo de proteína, só que acontece principalmente fora da célula, tá ok? Não é o nosso foco de estudo aqui, tá? Embora, como eu disse, eu tenho que comentar com vocês alguma dessas características aí. Então, continuando. Então, quais são as causas, pessoal? O que causa um acúmulo de proteínas nesse interior ou nesse exterior da célula, tá? A causa primária ela é desconhecida, lembra? Ela é idiopática ou criptogênica. Por quê? Porque ela não tem uma causa única, específica, tá? Então existe uma variedade aí, não tem um padrão em que se segue, tá? Agora existe algumas condições secundárias aí, tá?
essas condições secundárias são conhecidas sim, tá? Por exemplo, indivíduos que apresentam inflamações crônicas podem se acumular dentro do tecido, né? Às vezes o indivíduo, por exemplo, com insuficiência renal, com pancreatite crônica, com uma insuficiência hepática crônica, então ele pode acabar, essas pessoas são comuns acumular proteínas aí nas células ou fora delas, tá ok? Outras situações, pessoal, neoplasias, tá? Os cânceres aí, são condições também que é comum o acúmulo dessas proteínas aí, tá? Alguns fatores hereditários, né, também são associados à presença, tá? A cirrose hepática também é uma condição em que lá o fígado ele tende a acumular uma grande quantidade de proteínas aí, tá, no seu interior. Os órgãos mais acometidos aí, nós temos aí o rim, o fígado, o coração, né, a pele, os olhos, né, os nervos periféricos, tá? São os principais órgãos acometidos. Embora, pessoal, isso pode acontecer em qualquer parte do corpo, tá, pessoal? Em qualquer parte do corpo, ok? Eu coloquei aqui como exemplo ó, o aumento da pressão extravasando proteínas plasmáticas, né, e se acumulando, ou e acumulam-se, né? Então, quando eu tenho um aumento da pressão, por exemplo, dentro de um vaso, tá? Esse aumento de pressão faz com que a parede do vaso ela sofra, né, uma extensão, ou seja, um alargamento. E esse alargamento pode fazer com que proteínas que estão dentro dos vasos sanguíneos saiam para fora, né? A gente chama de proteínas plasmáticas. E essas proteínas plasmáticas, quando elas saem de dentro do vaso, o que pode acontecer, pessoal? Elas podem se acumular nesse tecido periférico. É isso que acontece, por exemplo, lá nas condições de arteriosclerose, né? Na condição em que há uma deposição de grânulos, né, proteicos, né? Pode ser um exemplo que a gente pode colocar aqui para vocês aqui, tá? Outra situação, pessoal, disfunção de macrófagos, tá? Que perde a capacidade, comer um pedaço ali, né? Capacidade fagocística, tá? O bom que como eu que estou fazendo o slide, né, pessoal? Então, às vezes eu erro e como vocês viram, eu nem notei. Então, a hipótese mais aceita aí, tá? É a disfunção dos macrófagos, né? Que eles vão perder a capacidade fagocítica, tá? E não vão conseguir digerir proteínas, tá? Vão se acumular e o seu rompimento e, consequentemente, a sua disposição no interstício. Essa é a substância amiloide, tá? Então, o que eu quis dizer aqui, pessoal? Que dentro das nossas células, nós temos a presença de meios para exteriorizar. Como eu disse para vocês, dentro da célula nós temos lisossomos que vão fazer essa quebra aí, né? A digestão intracelular. Fora da célula, nós temos a presença, pessoal, né, de macrófagos, que são células do nosso sistema de defesa que tem a função de gerir. Então, se eu tenho, né, o acúmulo dessa proteína dentro da célula, o lisossomo que vai tomar conta e vai fazer essa digestão. Se eu tenho um acúmulo dessa proteína fora da célula, eu tenho o macrófago que é o responsável por fazer essa função. Quando eu tenho o acúmulo dessa proteína dentro da célula, nós chamamos de degeneração, né, hialínica, como eu disse para vocês, né? Tem vários termos aí associados, hialinose, né? Acúmulo de proteínas, então são várias formas. Quando eu tenho um acúmulo, né, de proteínas fora das células, pessoal, nós chamamos aí, né, de amiloidose, é o termo mais utilizado, tá? Porém, não é o único, como eu disse para vocês aí, tá? A gente pode usar o termo aí, que é um tipo diferente, né, de acumulado fora, que é a degeneração hialínica propriamente dita, tá? Que eu vou mostrar no slide posteriormente aqui para vocês aqui. Ok? Então vamos lá, pessoal. Continuando. Aqui nós temos um quadro, pessoal, que eu peguei lá do manual de patologia da Unicamp, tá? Não achei um material. Esse aqui eu achei, ficou meio incompleto, mas tá valendo, tá?
Então, as degenerações, elas são divididas em dois tipos. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo? Aqui estão dentro, que acontece dentro da célula, e as que acontecem fora da célula, tá ok? As que acontecem, pessoal, no interior da célula, como eu comentei com vocês, existem várias condições, tá, que podem acontecer, tá? Isso acontece principalmente em tecidos epiteliais, tá? E as degenerações, aquelas que acontecem fora da célula, são comumente as que ocorrem no tecido conjuntivo, beleza? No tecido conjuntivo. É a mesma parada daqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens, lembrando que é uma forma complementar, né, para a gente poder enxergar alguma coisa além. Eu sei que às vezes a minha voz aí durante 1 hora e pouco aí é cansativo pra caramba. A minha garganta também sofre. Então, trazendo algumas imagens aqui para complementar o que eu tenho dito aqui, tá? Então, como nós vimos aí, pessoal, existem as degenerações que acontecem tanto dentro da célula quanto fora da célula. Então, a degeneração, né, propriamente dita, como nós vimos, é aquela que é uma forma extracelular, tá ok? Então, por isso que eu coloquei aqui em cima, ó, extracelular, tá ok? É um tipo de, esse tipo de degeneração chamada de degeneração propriamente dita, que é aquela que acontece o acúmulo de proteína, só que fora, tá? Esse tipo aqui, pessoal, é o tipo mais comum, tá? Agora vocês não estão enxergando o que é, mas eu vou mostrar para vocês aí uma forma externa. Aqui é uma imagem microscópica, eu vou mostrar na macroscópica, vocês vão se lembrar disso aqui, tá? Então, essa degeneração hialínica propriamente dito, ela está acontecendo fora da célula, tá? Nesse caso é o tipo mais comum, tá? Ele vai atingir o tecido conjuntivo, tá, pessoal? Fibroso, tá? Que nada mais é que aquele colágeno, né, que nós produzimos aí pelos fibroblastos, tá? Então isso aqui acontece muito comum no tecido, no epitélio e também na parede dos vasos, tá? Ou seja, pode acontecer a deposição de colágeno, de fibras de colágeno na nossa parede tecidual, tanto do epitélio, do tecido conjuntivo, né? Quanto também na parede dos vasos aí, tá ok? Essa hialinização, que é essa formação dessa proteína através do colágeno, pessoal, ela é muito encontrada nas cicatrizes antigas, tá? Pessoa que tem uma cicatriz há muito tempo, às vezes você consegue visualizar essa protusão, tá? E também nas condições em que existem cicatrizes associadas a processos inflamatórios, tá? Ok? Então, o exemplo clássico aí, pessoal, é a queloide, tá? Que é essa daqui, ó. Então, aquilo que nós estamos vendo é isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma visão microscópica, tá? Tudo isso aqui que vocês estão olhando, pessoal, ou grande parte disso aqui que vocês estão olhando, é a deposição de fibras de colágeno. Tem os fibroblastos que estão depositando, tá? Nesse caso, eles depositaram mais colágeno do que precisava, né? Nesse dano tecidual. Isso é uma forma de reparo, que existe um erro, né, nesse reparo, e nós vamos estudar esse tipo de reparo celular aí futuramente aí, tá ok? E aqui como produziu mais colágeno, esse colágeno ele foi hialinizado, tá? O que é isso, pessoal? Ele foi transformado, né, em um material proteico e ele acabou se acumulando fora da célula. Então isso aqui é um tipo de degeneração propriamente dita, ok? Outra coisa, eu dei outros exemplos aqui que eu não vou me aprofundar neles, tá? Mas são também que pode acontecer essa degeneração propriamente dita, não só nesse tecido aqui epitelial que eu mostrei, mas também em trombos, tá? Por exemplo, na trombose, isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Esse vaso, ele não está circular porque provavelmente isso aqui é numa veia, né? Então o sangue passa aqui dentro, ó, tá? Então, se vocês observar essa parede, ó, ela está espessa e mais branca. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o acúmulo de proteína na parede do vaso, tá? Normalmente, quando esse vaso tem uma lesão ou, né, um processo
de alteração de pressão, os fibroblastos depositam o colágeno e ele acaba se acumulando nessa condição proteica. É dentro da célula? Não, é extracelular, tá ok? Então, mais uma vez aí, tá aqui no caso na mucosa bucal, tá? Então, secundário é um processo inflamatório. Então, pessoal, são várias condições. O lúpus eritematoso sistêmico também pode acontecer esse acúmulo externo, né, de proteínas, né? Que o lúpus é uma doença, pessoal, autoimune, tá? Em que o corpo mesmo ataca as nossas células aí, né, corporais, e pode acontecer nessa lesão acumular proteínas aí, ok? Outra situação que eu coloquei aí é a diabetes mellitus, tá? Que também pode ter essa iranização, né, lá das arteríolas sistêmicas, renais, tá? E também lá no pâncreas, nas ilhotas de Langerhans. Pode acontecer o acúmulo de proteínas lá também, tá ok? E a última que eu coloquei aqui, que também pode acontecer essa degeneração, esse acúmulo de proteínas no meio extracelular, é na hipertensão arterial sistêmica, tá? Lá na hipertensão, como o aumento da pressão, ele estimula as células endoteliais, as células que estão lá na parede do vaso, tá? Essas células, ela estimula a membrana basal, né, a sofrer uma deposição de colágeno, tá? E essa deposição de colágeno vai fazer com que a parede da artéria, pessoal, ela fique mais rígida, mais dura, tá? Esse processo ele é chamado de arteriosclerose, tá? A esclerose vem de endurecimento e arteríolo, né, vem das arteríolas aí, tá ok? Então eu não queria me aprofundar nesses itens, mas só para mostrar para vocês aí, ó, aqui a deposição, no caso da arteriosclerose, a deposição, né, de proteínas aí, tá? Então ela vai se acumulando. Qual que é o problema disso, pessoal? Isso aqui vai alterar o fluxo laminar sanguíneo, né? Pode causar algum dano nocivo aí para o nosso corpo aí. Beleza? Aqui, ó, nós temos uma degeneração na artéria renal, ok? Essa estrutura com a coloração mais rosa. Lembrando, pessoal, que como a proteína ela é vítrea, porém existe, né, a utilização do corante aqui, tá? Para a gente poder visualizar. Amiloidose, pessoal. Amiloidose é aquela condição extracelular, ou seja, o acúmulo de proteínas no meio extracelular. Se a gente voltar lá no início do slide aqui, ó, como eu mostrei para vocês, né? Fora da célula, as proteínas podem se acumular de dois tipos. A propriamente dita, que é aquela que eu dei os exemplos lá para vocês, que a gente viu as imagens da queloide ali, por exemplo, trombose, lúpus, né, diabetes mellitus, hipertensão, e a amiloidose, tá? As duas, o acúmulo está acontecendo principalmente no tecido conjuntivo e no tecido vascular, né? São vasos sanguíneos aí, artérias, veias, capilares, né, arteríolas, etc. Tá? Então, a amiloidose é essa presença, esse acúmulo de proteínas no meio intracelular, perdão, no meio extracelular. Ok? Então, a amiloidose é uma síndrome de diversas patologias, ela pode acontecer de várias formas, tá? Possui o acúmulo de material hialínico, que é proteína, né? Amorfo, sem forma, né? No interstício ou na parede dos vasos, ou seja, fora das células, tá? Esse acúmulo, pessoal, contínuo, ou seja, sempre ocorrendo deposição, vai depositando, pode levar à atrofia, né? Atrofia da estrutura, né? Do tecido conjuntivo ali, e também, pessoal, compressão isquêmica, ou seja, ele pode comprimir um vaso e o fluxo sanguíneo seja alterado, tá? Podendo ocorrer tanto de forma sistêmica, ou seja, em todo o corpo, quanto localizado naquela estrutura ali, ok? As consequências desse depósito de proteínas, né, como eu disse para vocês, tanto no interstício quanto na parede dos vasos, né, vai depender, pessoal, da quantidade, tá? Ou seja, quanto de deposição proteica que aconteceu, tá ok? E vai depender também, obviamente, da doença base, ou seja, do tipo de
doença que aquele indivíduo está tendo. Se ele tem um comprometimento, por exemplo, de um fígado, essa deposição, essa amiloidose, vai ter uma consequência mais grave, mais aguda, né, do que uma pessoa que não tem, ok? Os órgãos mais acometidos, né, como a gente já comentou ali, né, na amiloidose, o rim, tá? E esse aqui é o que sofre mais, como a gente pode ver aqui, ó, né? Isso aqui é o glomérulo, tá? Então aqui nós temos um glomérulo renal, tá? E aqui nós temos um glomérulo cheio de proteínas, tá? Que foram coradas, tá? O que o glomérulo faz? O glomérulo, pessoal, é aquela estrutura que filtra o nosso sangue. Então, imagina só que consequência que esse cara vai ter. Se ele tiver vários glomérulos desses acometidos, o cara vai ter uma insuficiência renal. Então, essas proteínas acumulando no seu interior pode, né, como eu falei lá no início, dependendo da intensidade, pode gerar um dano, né, grande, tá? No indivíduo aí. Beleza? Então, essa síndrome, pessoal, que é comum em vários tipos aí de doenças, tá? Aqui não estou querendo dizer que a amiloidose é uma doença. A amiloidose é o acúmulo de proteínas fora da célula, tá? Que acontece, como eu disse para vocês, ali principalmente no tecido conjuntivo e no tecido vascular, tá? Existem várias doenças que podem resultar nesse acúmulo, tá? Várias doenças que podem gerar a formação desse acúmulo de proteína, ou seja, formar a amiloidose. Beleza? Aqui nós conseguimos olhar mais uma vez um rim, que como a gente falou é o mais grave, é o mais comum a ser afetado, tá? Com a presença, ó, de acúmulos de proteínas, tá? Tanto no glomérulo aqui, como a gente pode ver, quanto no túbulo contorcido, tá? Ok? Eu não sei qual túbulo contorcido que é esse, se é distal, se é proximal, não, para falar a verdade para vocês, tá? Então, continuando, pessoal, agora eu queria mostrar alguns tipos de amiloidose, perdão, de degeneração intracelular, tá ok? Então, quais são os tipos, tá? Lembrando, pessoal, que eu já comentei lá no início, vou voltar porque às vezes parece que eu não mostrei, né? Aqui no início eu comentei algumas formas que nós podemos encontrar. Então, ó, a deficiência da alfa-1 antitripsina, a degeneração hialínica de Mallory, né? Hoje ela é usada mais Mallory e Densky, né? A goticular de Croque, né? Seres-Henker, corpúsculo de Russell, né? E Coulsman Rocha Lima, tá? Então esses são os principais. Professor, preciso me preocupar com isso? Não, pessoal, tá? Eu não vou perguntar para vocês vocês me descrever ou nada disso. Aqui eu quero mostrar para vocês que existem, não é só acúmulo de proteína, tá? Acumula dentro e fora. E dependendo se é dentro, tem vários tipos aí, tá? Então, esse que eu queria mostrar para vocês. Essa imagem aqui, pessoal, nós estamos mostrando a degeneração hialina goticular. Tá? Por que goticular? Porque as proteínas, pessoal, elas vão se acumular numa forma de gotas, tá? Em forma de gotas. E essa degeneração, que é esse acúmulo de proteínas na forma de gota, ele vai se localizar lá no citoplasma, ou seja, dentro das células, tá ok? Nesse caso aqui, pessoal, esse acúmulo está sendo lá no túbulo contorcido proximal, tá? No túbulo contorcido proximal, ok? Por que acontece isso aqui, pessoal? Porque os lisossomos, eles acabam trazendo, né? Trazendo proteínas para o seu interior e o corpo ele começa a formar fagossomos, tá? Fagolisossomos, na verdade. Esses fagolisossomos, eles não conseguem digerir, ele não consegue quebrar, né? Essa proteína que entrou. Então ela fica se acumulando aí, beleza? Existe aí também o corpúsculo que eu disse para vocês, Mallory, né? Ou Mallory e Densky, né, que é o termo mais utilizado, e o corpúsculo de Coulsman Rocha Lima, tá? Então, isso aqui são outros tipos de acúmulo de proteínas internas, tá? No caso, o Mallory e Densky,
eles são encontrados principalmente nos hepatócitos alcoólicos, né? Aquelas pessoas que fazem a ingesta de bebida alcoólica em uma quantidade muito grande, que causam dano ao órgão, né, o hepático aí, tá? Em que aqueles filamentos intermediários que eu falei lá no início para vocês, né, eles são ligados, são associados a outras proteínas do citoesqueleto. Então ele vai, como eu disse lá no início, ele vai condensar, ele vai associar, tá? Esse filamento intermediário vai se associar a, como eu disse para vocês aí, né, a ceramida, a ceratina, tá? E fazendo com que haja a presença, né, desse processo filamentoso aí de proteína, tá? Ok? Como eu coloquei, além do alcoolismo, é visto também na esteatose hepatite, tá? Essa esteatose hepatite a gente vai comentar depois sobre ela, que é quando o indivíduo acumula gordura, tá, no fígado, não pela ingestão de bebida alcoólica, tá, principalmente pelo fator alimentar. Na cirrose juvenil, tá, da Índia aí, que é o tipo, né, patológico, e no carcinoma hepatocelular, que é o câncer que acontece lá no fígado, tá ok? A causa mais comum desse corpúsculo hialínico de Mallory-Densky é a formação de radicais livres. Lembrando que radicais livres eles se ligam ao oxigênio, são moléculas que são formadas quando você quebra alguma coisa, sobram fragmentos, né? Como se você quebrasse uma proteína e formasse, além do aminoácido, formasse fragmentos. Esse fragmento se liga ao oxigênio, pessoal, e ele acaba causando um processo de roubo de substâncias importantes e ele não tem uma função boa para o nosso corpo, tá? O corpúsculo, já vou mostrar a imagem desses dois aqui, né? O corpúsculo hialino de Coulsman e Rocha Lima, pessoal, ele acontece no caso dos hepatócitos em apoptose, tá? Nós não vimos ainda, vamos ter uma aula só de apoptose, tá? A apoptose é uma morte programada da célula, tá? Existe a necrose e a apoptose. A necrose é quando a célula morre por uma falta de alguma coisa que ela precisa. E a apoptose é quando a célula ela morre porque o próprio corpo quis que ela morresse. Então, os hepatócitos eles entram em apoptose, ou seja, numa morte que ele mesmo quis, tá? E nessa morte ele acaba gerando, acumulando proteínas aí, tá ok? Existem várias condições, né? Como eu citei aqui, em caso de hepatite viral pode acontecer isso, né? Especialmente na febre amarela, tá? A presença, né, desse agente etiológico aí, né, que causa a febre amarela aí, ele pode induzir o nosso fígado, as nossas células hepáticas a sofrerem apoptose, tá? Então aqui nós vamos mostrar uma imagem para vocês, ó. No caso aqui o corpúsculo hialínico de Mallory-Densky, tá? O que é isso? É um acúmulo de proteínas dentro da célula. Então como a gente pode ver aqui, ó, isso aqui é o fígado, tá? E aqui dentro do fígado a gente consegue observar a presença de material proteico, né? Hialínico aqui, tá ok? Como está na descrição aí, geralmente ele é visível, pessoal, em meio de vácuos, tá? Que são essas bolhas que formam aqui misturadas à gordura, tá? Ele acaba se acumulando aí, tá? Essa forma do hepatócito ondular aqui, ó, parecendo um ovo, isso aqui é chamado de hepatócito balonizado, tá ok? É uma degeneração intracelular. Aqui, pessoal, mais uma vez, né, o corpúsculo hialino de Mallory-Densky, isso aqui eu peguei do Bogliolo, né, do livro, tá? Aqui o indivíduo, além de ter uma esteatose, que é um acúmulo de gordura, que nós vamos falar, ele também está acumulando proteínas no seu interior aí, ok? Mais uma aqui, pessoal, mais uma imagem, tá? Esse aqui é o corpúsculo de Coulsman, né? E o Coulsman Rocha Lima, né, como eu disse para vocês, tá? Isso aqui, pessoal, ele é encontrado também no fígado, tá? Nos hepatócitos, tá? Aqueles que sofreram apoptose, ou seja, as células hepáticas, né, os hepatócitos, eles vão diminuindo o seu citoplasma, né? Formando um núcleo picnótico, que nós chamamos. Esse núcleo seria uma condensação, é como se ele estivesse retirando água, ele acaba se condensando, tá? E ele acaba mantendo no seu interior a presença desse material hialínico aí, ok?
Também pode acontecer, pessoal, o acúmulo de proteínas nas fibras musculares, tá? Tanto do coração quanto as esqueléticas, tá? Ela é causada principalmente por endotoxinas, que são bactérias que produzem toxinas dentro do nosso organismo, tá ok? E também por agressão do nosso próprio corpo, como através dos linfócitos T, tá? E dos macrófagos, tá? Os linfócitos, pessoal, liberam interferons, tá? Esses interferons, né, IL-1 e IL-2, eles acabam danificando. Lógico que o objetivo deles é combater o processo infeccioso, né, os micro-organismos, só que ele acaba causando também uma lesão no nosso corpo. E essa ação desses interferons, né, por exemplo, o TNF-alfa, né, que é produzido também pelo nosso corpo, eles causam, pessoal, uma disfunção catabólica lá no nosso tecido muscular, e esse tecido ele acaba acumulando essas proteínas no seu interior, tá? Exemplos aí no caso de miocardite, né? Miocardite, inflamação do miocárdio, né? Muito comum, como eu disse para vocês, em infecções bacterianas, tá? E também na miosite chagástica, tá, pessoal? Que é aquela inflamação muscular que acontece pela presença daquele agente infeccioso lá, o Trypanosoma cruzi, tá? Que causa lá a doença de Chagas aí, tá ok? Essa degeneração hialínica, pessoal, ela acontece na condição em que o nosso corpo ele tenta se reestruturar, tá? Lá nos sarcômeros, como vocês podem ver nessa imagem aqui, eu acho que eu tenho uma imagem maior aqui, ó, tá? Aqui nós temos o sarcômero sendo fragmentado, sendo quebrado, tá, pessoal? Nesse caso aqui, a presença dele não é humano, mas o do humano é assim que acontece dessa forma também, tá? Ele foi infectado pelo Trypanosoma cruzi, né? E ele está causando a degeneração, o acúmulo de proteínas e também está ocorrendo morte celular também, que é a necrose, tá ok? Então, nessas condições, né, o corpo ele tenta reestruturar esses sarcômeros quando uma parte dele entra, né, nesse processo de deposição, só que dependendo da quantidade, pessoal, desse sarcômero que foi acometido, ele acaba não resistindo e essa lesão ela pode gerar uma necrose, né, que a gente chama de necrose hialina, ou seja, uma morte pela presença dessa proteína acumulada, tá ok? Esse diagnóstico, né, é difícil de conseguir diferenciar, mas ele está morrendo por quê? Ah, ele está morrendo pelo acúmulo de proteína, né, é uma necrose hialínica ou é uma degeneração? Então, esse acúmulo de proteína com a morte da célula é difícil de fazer esse diagnóstico, por isso que eu coloquei aqui, tá ok? Não é fácil a gente fazer esse diagnóstico e nenhum objetivo nosso é de se fazer esse diagnóstico não, tá ok? Estou finalizando, pessoal, a aula de hoje, nesses últimos aqui, tá? Indivíduo com proteinúria, tá? Encontra-se a degeneração hialina, proteinúria é a presença de proteína na urina, tá? Acontece lá no epitélio tubular renal, tá? Por quê, pessoal? Porque o nosso corpo, quando tem um acúmulo de proteína, né, no nosso tecido lá renal ou na própria circulação sanguínea, lá naquele processo de filtragem no glomérulo, ele pode lançar proteínas diretamente no fluido, lá no filtrado. Ou a própria parede, né, o próprio epitélio renal, se ele tem a presença, ele pode lançar por endocitose, né, essas proteínas que ele tem em excesso e o indivíduo acabar tendo a presença de urina, vai dar aquela coloração espumosa, essa presença de proteína na urina, melhor dizendo aí, tá ok? E também ele pode, pessoal, acumular imunoglobulinas, tá, pessoal? Esse acúmulo excessivo de imunoglobulinas, principalmente nos plasmócitos, que são as nossas células de defesa, ele é chamado de corpúsculo de Russell, tá? Corpúsculo de Russell, tá? Que é as pessoas com salmonelose, com doenças
crônicas, né, secundárias, por exemplo, a osteomielite, a leishmaniose tegumentar, elas podem apresentar esse tipo de grânulo, tá? O corpúsculo de Russell, tá? Esse corpúsculo de Russell aqui, pessoal, é aquele processo, né, que ocorre o acúmulo pela presença de imunoglobulinas, tá? A imunoglobulina, não sei se vocês já viram isso, são as IgG, IgM, tá? A imunoglobulina, tá? Então, nesse caso aqui, ó, dessa imagem aqui, nós temos, por exemplo, o acúmulo de IgG, tá? Uma imunoglobulina, e essa IgG, que é hiperproduzida, né, pelos plasmócitos, ele produz uma quantidade muito grande, ela acaba se cristalizando, ela acaba se condensando, endurecendo, tá? E ela acaba se acumulando dentro do plasmócito, tá? E acumulado aqui a gente consegue visualizar a formação desse corpúsculo. Esse corpúsculo causado pelas imunoglobulinas, nesse caso IgG, dentro do plasmócito é chamado de corpúsculo de Russell, tá ok? Isso aqui também pode se apresentar, como eu disse para vocês, não só nessa condição, mas processos inflamatórios lá da leishmaniose, que eu comentei com vocês anteriormente, a osteomielite, né? Condições crônicas, tá? E também cânceres, tá, pessoal? Pode apresentar esse tipo de corpúsculos aqui, tá? Ok? Mais uma vez, ó, acumulando nessa área central, ó, aqui também. Tá? E o último, pessoal, a degeneração hialina com deficiência da alfa-1 antitripsina. Olha que nome bonito, tá? Deficiência da alfa-1 antitripsina, tá? O que é isso aqui, professor? Tá? O que acontece, pessoal? Aqui nós estamos visualizando um fígado. Existe um tipo de enzima, pessoal, chamado alfa-1 antitripsina, tá? Quando uma pessoa possui uma deficiência dessa enzima, alfa-1 antitripsina, essa enzima, pessoal, ela é responsável para manter o nosso equilíbrio nos processos inflamatórios. Quando nós estamos combatendo a inflamação, ela que vai auxiliar nesse equilíbrio. Então, ela vai destruir essas proteínas, essas enzimas que são produzidas durante esse processo. Então, ela vai equilibrar nessa produção, tá? Existem pessoas que desenvolvem doenças congênitas, tá? Dessa enzima e leva ao acúmulo de proteínas, porque ele não vai ter essa proteína que vai quebrar essa proteína que são formadas, não vai ter essa enzima que vai quebrar essas proteínas. Por quê? Porque ela teve um déficit de produção. E como eu falei, na maioria das vezes é causado por uma deficiência congênita, tá, pessoal? E ele também pode desenvolver quando a pessoa ela tem alguns tipos de doenças que vão acometer órgãos que produzam dessa proteína, bastante dessa enzima. Então, se ele acomete, por exemplo, no caso de um efizema pulmonar, tá? Ele acomete o local que tem essa enzima. E aí o que acontece? Ele não destrói as proteínas e essas proteínas acabam se acumulando, tá? Ela vai se acumulando. Na pancreatite pode acontecer isso, como eu disse para vocês, na efizema pulmonar, na cirrose, tá? Isso pode desenvolver aí, beleza? Na próxima aula, pessoal, nós vamos tratar do acúmulo de muco, tá? E também vamos falar do acúmulo de lipídio e, se der tempo ainda, nós vamos falar sobre o acúmulo de carboidratos. Beleza? Obrigado por me ouvir, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que eu falei bastante, mas o objetivo é que vocês recebam o máximo de conhecimento possível, tá? Pode assistir novamente, qualquer dúvida eu estou à disposição. Vou mandar algumas questões aí, como vocês estão visualizando. Vocês podem responder, tirar uma foto e mandar para mim novamente, tá? Muito obrigado por me ouvir. Peço a vocês que se dediquem, tá, pessoal? Não é porque nós estamos aí na parte de aula remoto, né? Que vocês não devem se dedicar ao estudo de vocês para que vocês possam formar grandes profissionais aí, tá? Muito obrigado por esse tempo aí, tá? Estou gravando essa aula aqui agora meia-noite e 41, tá? Mas que vocês possam aproveitar aí a fala aí. Deus abençoe vocês, grande abraço, fui!